Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra clase de español o bienvenida. Hoy nosotros vamos a hablar del sonido, de la pronuncia. ¡Qué guay! Vamos a hablar de pronuncia. ¡Qué guay! ¡Qué legal, né? Em espanhol, que legal. Então, vamos a empezar ya a hablar, comunicarnos un poquito. Vocales en español, pues son las mismas, ¿no? A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo funciona eso en el alfabeto para comunicarnos en español. Pero antes de hablar de los sonidos en español, vamos a hablar un poquito de los sonidos en portugués. E aí hacemos entonces um link, de acordo? Muito bem. Então, se vamos falar de português, vamos falar em português. Olha, vamos imaginar que nós temos um aluno alemão que chegou no Brasil, né? E a gente vai ensinar português para eles. Então tá, aí o Fritz está aqui com a gente, né? O Fritz. E eu chego para ele e digo: olha, Fritz, eu vou te ensinar hoje as vogais do português. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. Você pega aquele desenho da letra A, né? A gente desenha, essa é a letra, e esta letra realiza alguns sons. Então, quais são os sons da A no português? Então, você tem A de sofá, A de pá, pá, um A aberto. Ótimo! Mas, Fritz, você também tem o A de Ana, né? Aquele que está próximo à letra N. Ana, banana, cama, né? Esse A que ele sai do nariz. Gente, se vocês puserem a mão no nariz, vocês vão sentir. Olha a diferença, faz aí um pouquinho. Ana, fala Ana, banana. Aí você fala pé, pé. Não vibra o nariz, ó, pé. Por quê? Porque o A do português, ele sai pelo nariz, de acordo? Muito bem. Você também tem, Fritz, você também vai ter o som do São, João, porcão. Eu sou péssima para exemplos. São, João, porcão, esse ão, né? Ótimo. Aí, Fritz, entendeu? Entendeu? Alemão é difícil, mas português não é fácil também não, viu? Não pense que você vai chegar, aprender tudo rápido, não é assim não. Vamos lá, você tem a letra E. A letra E no português, ela faz né? Fritz é alemão. Você faz o E. Fritz conheceu São Paulo e Rio. E você faz o E com som de I. Veja bem no português. Eu vou dizer assim, ele. Então, eu vou dizer para o Fritz, olha, os pronomes são eu, tu, ele. Aí o Fritz lê ali e fala, professora, está escrito... Vamos supor que ele já fala, né? Professor, está escrito ele. Não, Fritz, mas você não vai falar ele. Você vai falar ele. Mas é um E. Não, mas tem som de I. Mas como que eu vou saber se este E tem som de I ou se este E... E o E primeiro? O primeiro E de ele. O primeiro E tem som de E. Vê como é difícil, gente? Para um estrangeiro é difícil. Você pega o pronome possessivo, isso é dele, né? É dele. Ah, mas está escrito dele. Não, mas a gente não fala dele. Né? Algumas regiões no Brasil, vamos entender que falam, mas no sul, né? Dente, né? Mas leite quente. Mas aí a gente até estranha, né? No normal, assim, o modelo estándar do paulista, que é o que está aí nos jornais, né? Jornais, telejornais, não pronunciam algumas palavras, o elefante, né? Você tem o som de bora. Então a gente tem 3 realizações para o E, hein? E e o E com som de I. Você tem o I. O I é íntegro, ele é autêntico, ele não tem variações, ele é o I e acabou. E você tem o O, né? A, E, I, O, U, O. A gente fala em português, O. Você tem o O. O O em português, você tem avô, avó, e você tem o O com som de U. Ai, de novo, professora, de novo, o Fritz vai falar, né? Então, você tem outro. Olha, o som é do U, né? Outro livro. Não, ninguém fala assim, outro livro. Eu tô falando num português coloquial, tá, gente? Então, você tem várias palavras que... Pedro, ó, o Pedro chegou, o Pedro chegou, não, Pedro, U, né? Então, você tem várias palavras que se escrevem com O, mas o som é do U. E aí, o coitado do Fritz vai ter que aprender a lidar com isso,
né? E aí no final você tem o U, que o U também é primo do I, ele é autêntico, né? Ele não tem variações. Feito isso, então você tem, olha, 5 vogais que você escreve A, E, I, O, U, e você tem muitos sons, são 12, me parece. Aí vamos a ler espanhol, senhoras e senhores, vamos a ler espanhol. Né? Agora eu sou a professora de espanhol ensinando vocês a falar espanhol, de acordo? Vamos lá. Letra A. Letra A em espanhol solo tem um sonido. A. Que fácil! Sim, fácil. O problema é você se libertar do português. Fácil. Então, A de pá, sofá. La A en español es las letras en español son femeninas. La A en español es siempre abierta. A, abierta. No se puede cerrar, no se puede nasalizar. Entonces vamos a pronunciar Ana. Ana. Vamos a pronunciar banana. Banana, ou na Espanha a gente fala plátano. Ana. Vamos a pronunciar cama. Vamos a pronunciar semana. Vimos las despedidas en la clase pasada y yo decía, hasta mañana. No puede ser hasta mañana. Hasta mañana. Entonces, la A, cualquier A que tengamos ahí, que ustedes tienen, se pronuncia A de Ana. Olha a frase. Ana, esta semana, comió mucha banana e se foi à cama. De acordo? Eu sempre uso essas frases com os meus alunos em sala de aula. Ana comeu muita banana e se foi à cama. Se eu não abrir esta A, eu vou falar o espanhol, mas fica sofrível. Ana comeu muita banana e se foi à cama. Eles não entendem o que tu estás falando se tu não abres lá. ¿Por quê? Porque, como já hemos dicho, não há este E. No hay en español. Letra E. La letra E es cerrada. E de España. Ahí tú no te equivocas. E de España. ¿Qué estás estudiando? ¿Español o castellano? Tenemos que hacer una clase sobre eso. E de España. La I, como es auténtica, tampoco cambia en español. I es I. Y la O. La O, ella no es tan abierta, O de avó, nem tampoco cerrada como O de avó. Es mediana. ¿De acuerdo? Los ojos verdes, los ojos de Shakira, que tiene una música, ¿no? Los ojos. Esqueci a letra. ¿De acuerdo? Y la U, como es auténtica, no cambia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí A, E, I, O, U. La A abierta, la E cerrada y la O más o menos. Y yo, solo para terminar la clase, yo tengo una amiga de Argentina que me decía, Denise, yo llevé casi 10 años para saber la diferencia del sonido de la O, avó y avó, del portugués, avó y avó, me costó mucho. Cuando yo aprendí a diferenciar el oído, avó y avó, yo no sabía si el abuelo, o avô era o homem ou era a mulher, o avó era o homem ou mulher, entendeu? Coitada, né? Então, nuestra lengua es muy valorada por ahí y a la gente le cuesta un poco. Besitos, les dejo.